A gente está aqui para o nosso segundo tema do curso de integral. Esses temas todos, eles vão ficando bem sofisticados, assim, bem complexos, no sentido de que eles vão fazendo ligações com todas as outras áreas da nossa vida. E eles correspondem a uma certa mudança cerebral, assim, sabe? Das necessidades mais básicas da formação do sistema nervoso, né? A gente chama lá do tronco, da ponte, né? Onde a gente tem lá nosso cérebro reptiliano, responsável pelas funções mais fundamentais do organismo, que vai sendo envolvido pelas nossas outras capacidades, e vem uma segunda camada, e vem uma segunda camada, e vem uma segunda camada até o neocórtex, e até esse funcionamento holístico, que a gente comentou, em que os dois hemisférios se encontram, e as funções todas depois começam a ser revitalizadas novamente. Até estava contando a questão da yoga, né? Esse trazer energia de volta, trazer energia de volta a ponto de que as funções originárias, o batimento cardíaco, a respiração, todas elas são religadas com consciência. Então tem um trabalho que vai para cima e tem um trabalho que vai para trás. Tem um cérebro que transcende e um outro que retoma as funções que foram ficando inconscientes ao longo do processo de evolução. E isso é um pouco essa nossa jornada, que é não só caminhar para frente, mas caminhar para frente trazendo as etapas todas de desenvolvimento anterior. E hoje a gente vai fazer um pouco dessa viagem, a gente vai aprofundar e apresentar para vocês um pouquinho mais sobre os níveis de consciência. A gente hoje vai usar um modelo bem resumido, assim, mas que eu considero muito bonito. A gente não vai entrar em muitos detalhes hoje, mais porque a gente tem um feeling, assim, uma imagem, alguma coisa que já vai enriquecendo essa nossa compreensão. Tá? E deixa eu então passar aqui, a gente vai falar um pouquinho, apresentar um pouquinho dessa teoria. Tá? Depois a gente vai ver como que isso pode ser integrado, a gente vai fazer uma atividade lúdica, como a gente fez da outra vez com os mapas, e depois vai ainda fazer uma elaboração disso. Tá? A gente decidiu gravar essa parte pedagógica, essa parte do conteúdo e disponibilizar. Então o que vai ficar estritamente exclusivo do curso vai ser o trabalho e a dinâmica que a gente faz, que é também algo muito importante, mas a gente entende que essa teoria é tão importante, essas ideias são tão importantes, que o melhor que a gente faz é distribuí-las para as pessoas. Então, a parte de exposição teórica, a gente vai gravar e vai continuar disponibilizando. Pelo menos esse primeiro ciclo do curso, a gente vai apresentar as ideias básicas. Então, uma boa forma de a gente passar para as pessoas. Mas o trabalho que a gente vai fazer de autoconhecimento, de aprofundamento, esse vai ficar aqui, porque é da questão de cada um. Então esse é um resuminho aí do mapa, desses elementos todos que a gente vai ver, linhas de desenvolvimento, níveis de desenvolvimento, quadrantes, tipos de personalidade, os trabalhos interiores, os módulos, as aplicações, isso tudo vai ganhando um colorido, daqui a pouco esse mundo que a gente vê absolutamente fragmentado, faz todo sentido. E a gente, se faz todo sentido, a gente não precisa mais ficar lutando pelas nossas visões parciais. Né? E ao mesmo tempo a gente pode se apropriar e revisitar qualquer uma das etapas de desenvolvimento. Hoje eu estou aqui, orgulhosamente, com o símbolo da pátria no peito. Não é todo dia que você pode carregar uma cruz, usar uma roupa azul e amarela, igual as figuras míticas, né, e tal, com um escudo no peito, né, desde dos cruzados, as pessoas usavam essas coisas nas ruas nos dias de hoje. O jogo do Brasil é super divertido, cara. Como eu xinguei aquele goleiro, tá? Então tem momentos que a gente revisita lá aquela função tribal de como surgiram os jogos, né? Os jogos antes eram jogos de guerra e depois viraram jogos de paz. E é a herança desse processo. Quando a gente vê as pessoas gritando, se matando nessa torcida, a gente está falando desses níveis lá originários, né?
da formação dessa cultura. E é importante a gente poder revisitá-las todas. Falar, olha, também está em mim esse negócio de gritar com o goleiro adversário que segurou a bola do Brasil, mas ganhamos o jogo, está tudo em paz, as ruas estão em festa e nós estamos aqui para seguir a nossa jornada. Tá? E a primeira questão que eu quero trazer para vocês é como nós evoluímos. O que explica a dinâmica de evolução e até onde nós evoluímos. Então, essa é uma imagem aqui que explica, tá? Tem um negócio chamado elo perdido. Tá? Cientistas ainda não encontraram, tem um monte de mudança que acontece de uma hora para outra. Né? Os símios todos não têm pescoço, de repente a gente tem pescoço. Tem um monte de ajuste que aconteceu, a grossura do crânio, um monte de ajuste que aconteceu de uma hora para outra e que ainda é um certo elo perdido no desenvolvimento. Mas é uma ótima hipótese esse negócio da gente ter evoluído lá das mudanças climáticas e adquirido essas habilidades todas. A gente não precisa incluir os extraterrestres e a manipulação genética e todas essas teorias de conspiração, embora elas virem hipóteses cada vez mais interessantes. Né? Toda a questão do lixo genético, que não é lixo, que as pessoas não sabem para que serve, porque tem tanta informação genética que aparentemente está inerte, preservada no nosso código, por que o nosso cérebro tem um potencial que a humanidade ainda não desenvolveu. Saca? Esse para mim é um dos grandes mistérios. Como é que a gente pode usar 9% do cérebro e os outros 81%? Quem programou essa possibilidade, entende? Se a gente não atualiza ela, se a gente não usa. Então, pelos princípios darwinistas, pelos princípios neodarwinistas e lamarckistas, se você não está usando um recurso, ele deveria sumir no mapa, no pool genético. Ah, não, ele está preservado aí, parece estar preservado há muito tempo. Né? É um mistério, Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse processo de evolução, ele está em jogo. A gente não acabou. A gente não é um projeto finalizado. E a maior evidência disso é que a gente está em crise. E uma das crises que se apresenta nesse momento é justamente uma crise que pode colocar em risco a sobrevivência da espécie. A gente tem uma crise tão grande agora que a gente está ameaçado de extinção. E para isso a gente precisa, quando uma espécie está ameaçada, o que acontece? Ela faz de tudo para sobreviver. Ela faz de tudo para sobreviver. Quem são os que sobrevivem? Os conjuntos de quem? Vai lá. Bota o antibiótico lá na bactéria. Quais são as bactérias que sobrevivem? As pragas. Os mutantes. Os mutantes. Tá? E a gente vai entender por que o Clare Graves, um psicólogo americano, quando estava pesquisando esses dados, ele chegou a uma conclusão que tem um momento que acontece uma radical mutação. Essa coisa aí mesmo, fator X. Entende? Tem um negócio absolutamente diferente, que é um verdadeiro salto por uma outra compreensão. Que é justamente um tema que a gente vai tratar depois, que é um desenvolvimento numa outra camada de evolução. O que significa isso? Em última análise, você para de agir porque está te faltando alguma coisa. Está te faltando dinheiro? Não. Está te faltando segurança? Não. Está te faltando afeto? Não. Está te faltando informação? Não. Por que você está fazendo tanta coisa? Se não está te faltando nada. Normalmente as pessoas, quando agem, a maior parte das pessoas estão agindo porque estão precisando de alguma coisa. Estão ameaçadas por alguma coisa. Isso vai ficando mais sofisticado. A primeira coisa é alimento, um teto sobre a cabeça, é a tal da pirâmide de Maslow, das necessidades. E essas necessidades vão da sobrevivência, de um grupo familiar, de afeto, de vínculo, de sentido, de trabalho, de realização e de autorrealização, é o topo da pirâmide. Claro que essa pirâmide às vezes a gente altera, no momento que você está buscando autorrealização, falta alguma coisa ali embaixo,
Isso não é exatamente uma escada, assim. Mas isso tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento. Porque nessa segunda camada, uma outra característica que vai sumindo é que não tem mais medo do processo do crescer. A gente se pariu tantas vezes que tudo bem morrer mais uma vez, tudo bem se reinventar mais uma vez. É assim mesmo. O problema é que a maior parte das pessoas faz poucas mudanças ao longo da vida. E essas mudanças, em geral, são tão sofridas que elas querem logo parar. E aí vem a vida, e aí vem a roda viva, que carrega a tristeza para lá. E aí você vai e inventa e roda de novo. Roda moinho, roda gigante. O tempo parou um instante nas rodas do meu coração. E é isso, a vida vai te movimentar um pouco mais. É o grande arquétipo do tarô da roda, né? Da mudança. Tudo está em movimento. E esse movimento ele é sofrido, né? Porque se reinventar é como a crise da crisálida. Assim. Você tem que morrer como lagarta para nascer como borboleta. É uma crise sofrida, né? Como da águia, que para continuar vivendo tem que arrancar, né? Com o bico, arrancar o bico na pedra, arrancar as unhas todas para nascer e continuar vivendo. E esse é um processo difícil. E a cultura já nos leva a alguma dessas mudanças. Mas outras ainda não. Outras quem faz são os mutantes. Tá? Então, se vocês não sabem, embora ainda tenha um pouco de cabelo, a gente está aqui numa escola de mutantes. Tá? A gente está aqui para estudar o fenômeno esquisito, porque ele é um percentual muito pequeno da população ainda. Mapeado, existe. É um dado sociológico, um dado mapeado na evolução dos valores pela psicologia do desenvolvimento, pela psicologia social. Mas ainda não tem uma expressão cultural clara. A gente não vê como outras expressões culturais que são facilmente reconhecíveis. E por isso essas pessoas são confundidas. São, como estava falando a Alessandra, são as pessoas meio esquisitas, né? Que as pessoas não conseguem classificar. E se avança demais, aí ganha um nome esquisitinho, né? Ganha um rótulozinho. Tá? E esse é um pouco dos temas, para a gente mapear esses territórios, para a gente entender e reconhecer, e se reconhecer, e principalmente, por que a gente vai evoluir se a gente não sabe qual é o próximo passo? Se você não sabe qual é o próximo passo, onde você está muito bom. Porque esses próximos passos só acontecem quando a evolução se torna autoconsciente. Tá? Quando você assume as rédeas da sua evolução. Quando você assume a sua carruagem. Como Krishna Yarjuna na batalha de Kurukshetra. Tudo é contradição, tudo é paradoxo, mas você fala, não, eu vou porque isso é o grande yoga, isso é a grande entrega, isso é o Karma Yoga supremo. Quando as coisas que você faz e as coisas que você vão se tornando uma coisa só. E é por aí, tá? A gente está caminhando. E é tão legal. Como a gente falou, a gente vai caminhando, isso tem uma implicação no desenvolvimento da nossa consciência pelo corpo. E em cada uma dessas etapas, a gente usa um óculos. Que óculos é esse? É o óculos onde estão o filtro dos nossos valores, onde estão os filtros das nossas linguagens, onde estão os filtros dos nossos vínculos, pelo qual a gente percebe a realidade. E qual que é o problema? O problema é que quando você está usando um óculos, você não vê esse óculos. O que a gente vê
é aquilo que na tradição cristã é o pecado no outro, onde você atira suas próprias pedras. É mais fácil ver um travessão no olho do outro, como é que é isso? Do que um cisco no seu, como é que é isso na tradição cristã? Enfim, é mais fácil você ver o problema que está com um cisco no olho do outro do que uma trave na sua cabeça. A gente não vê o nosso próprio olhar. Não vê, porque é o nosso olhar. E a gente, quando está vendo por esse olhar, a gente acha que essa é a realidade. Tá? E quando que a gente começa a perceber que essa não é a realidade? Quando a gente passou por muitas mudanças de óculos diferentes. Quando você usa um óculos vermelho, aí um laranja, e você vai mudando de tanta cor, você fala, pô, peraí, né? Esse negócio é uma mudança de óculos, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de olhar. E que acontece no nosso processo de desenvolvimento do ser humano. E essa é a nossa jornada, é a coisa mais bonita que a gente pode estudar. Porque é não só o que é um ser humano que nos interessa a todos, mas é ver a magia que atravessa todos esses níveis. É ver a ciência que está por trás disso tudo, é ver a jornada, ver o processo, é ver uma visão lá do alto, onde toda a nossa vida, todo o nosso processo de desenvolvimento e da espécie humana, e do planeta, e dos mundos estão diante dos nossos olhos. Tá? E esse é o tema. A gente, em geral, não consegue tirar os nossos óculos, olhar para ele e se ver. Ver o nosso olhar. A gente não vê o mundo tal como ele é, mas tal como somos. E ver o mundo tal como somos é projetar, projetar, projetar. Projetar o tempo todo. Tá? E como que a gente pode suspender as nossas projeções? Quando a gente começa a recolher todas as projeções. Como é que é a frase, Liz? Se vejo um defeito no outro, eu corrijo em mim. Né? Se eu vejo um defeito no outro, eu corrijo em mim. Se eu vejo a corrupção no Brasil, eu corrijo em mim. Se eu vejo algo que me incomoda no outro, eu corrijo em mim. E aí todo o exercício vai se voltando para o seu aperfeiçoamento pessoal, que é o que melhor você pode fazer pelo mundo. Não ficar gritando, atirando pedras, sabe? Que a melhor pedagogia, isso todos os pesquisadores já sabem, é o exemplo. Você quer mudar o mundo? Então, vai ensinar. E qual a melhor pedagogia? Viver o que você quer ensinar. E a gente vai começar então a nossa história lá no início da história da humanidade, no período arcaico. Assim, porque a fotografia na época não era tão boa. Tá? Mas é esse estado aqui, ó. A gente é um bichinho. Tá? Respirando, precisando de amamentação, em que as funções básicas ali de funcionamento são necessárias. A gente vai ver isso em adultos? A gente vai ver isso em adulto. Quando a pessoa está vegetando. Tá? Os estados de pacientes terminais, estados de pacientes que estão ali só de função vital. Tá? Não tem mais prioridade. E hoje a gente está em situação de rua, mendigos, pessoas assim que estão em situação que estão vivendo como bicho. Tá? Início da história da humanidade. Expectativa de vida? Nem 20 anos.
Isso é muito importante. Como é que está o seu bichinho? Você dorme na hora que tem sono? E come na hora que está com fome? Como é que você enxerga as comunidades, populações tradicionais que vivem As populações existindo? tradicionais não estão nesse nível, não. Eu tenho outros saberes dessas populações também. Assim, tem essa forma de viver, mas tem outras. Não, essa aqui formas não de tem viver. mais não, assim, essa é do surgimento da humanidade. A gente não tem uma cultura nesse nível aí mais. Nem os mendigos, então, né? Então, os mendigos sim, os que vivem do lixo, então, eles estão vivendo, mas eles não são propriamente uma cultura, só porque o nível de sobrevivência que está imperando. A gente está só lutando para manter o corpo vivo. É o que a gente vê nos CTIs hoje em dia. Tá? Os pacientes terminais estão lá entubados, tudo, e recebendo comida e tal, e tem um corpo vivo, mas não tem mais outras funções. Tá? É como a gente vê o bebezinho. Tá? Então, as necessidades mais primitivas e necessárias. Esse primeiro nível, você falou que era o nível do animismo e tal. Esse não, esse é o segundo, que é esse aqui que a gente está chegando com aqui. aquele. Tá? E aí, essas culturas, elas começam a se formarem em tribos. Marcar uma tribo é reconhecer que a sua família, a sua tribo, o seu clã é diferente do outro clã, da outra família, da outra tribo. E aí começam a surgir traços de uma cultura tribal. Cantos, histórias, narrativas, totens e tabus. Tá? Isso acontece nas crianças que vivem nesse mundo mágico, encantado. Então tá lá o xamã, os benzedeiros, os médicos chineses lá curando as pessoas com pedras sendo colocadas pelo corpo e por folhas de artemisia queimadas pelo corpo. Isso funciona? Claro que funciona. A evolução disso na história virou as medicinas tradicionais. E o nível de consciência é um nível de consciência animista, que é o nível de participação na sociedade. E os caras mais evoluídos dessas culturas ficaram conhecidos como xamãs. Por que são os xamãs? Porque são aqueles que entram no universo do mundo sutil, no universo do mundo animista. Tá? Saem do corpo, conversam com o espírito dos animais e tal. Agora a questão muito importante é: quantos xamãs tem numa tribo? Se tiver um, é muito. Se tiver um que é bom no negócio, é raríssimo. Faz sucesso, vem todo mundo das outras tribos se tratar com ele. Tá? As pessoas que emergem desses níveis mais sofisticados nessas culturas são raríssimos. Só que a gente acha que todos os índios são xamãs. Tá? Mas isso é a nossa visão. Tá? É muito comum. E acontece também com o orientalismo, né? Achar que todos os chineses sabem tai chi, acupuntura e todos os indianos meditam. Tá? A gente tem essa visão. Isso todo brasileiro joga bem futebol. E todo brasileiro joga bem futebol. Eu passei por esse negócio. Nos Estados Unidos as pessoas queriam que eu jogasse futebol, mas não vai dar. Ah, mas essa camisa aí que você tem? Pô, não vai dar pra jogar futebol com vocês. Posso jogar basquete, eu jogava basquete, os caras estavam ferrados, isso aqui, mas não deu pra jogar futebol. Da frustração do time de futebol, que quando soube que tinha um brasileiro vindo pra lá, sonharam que era um craque, mas não deu. Tá? Contaram comigo, mas não deu. Mas esse é um nível importante de emergência da cultura, porque vão surgir as narrativas dos mundos sutis.
vai surgir daí a arte de sonhar, vai surgir aí a arte de contar história, vai surgir aí esse início da cultura. E a gente vive isso. O que eu quero trazer, mais do que essa narrativa histórica, tá, que está super presente, é entender que todo mundo foi animista um dia, quando a gente acreditava em fada, quando a gente acreditava em gnomo, quando a gente achava que os Smurfs eram reais, quando a gente achava que o Curupira era real, quando a gente achava que mula sem cabeça é real, quando a gente... e todas as outras narrativas, sim. Que acha. Outro, né? Sim, né? Exatamente, mas assim, esse é o nível que todo mundo passou. Vocês lembram disso? De quando vocês acreditavam nessas histórias, de lobisomem e tal, Papai Noel. e Papai Noel, assim, essas coisas eram muito reais. O lobisomem vai te pegar e, pô, se sentir meio desgraçado. Pô, eu sou um amigo que lembra dessas histórias. Morava no interior de Minas nessa história. Então era um monte de coisa, não era essa vida aqui que você ligava no smartphone, não. Tá? Esse universo, assim, a gente morava em frente à igreja, que eu faço que um pouco depois, assim, aquela coisa assim, o sino tocando, os fantasmas do lado do pai, um universo mágico, esquisito, né? Dessa coisa dos ancestrais. Então a minha avó tinha feito os vitrais da igreja, o meu avô tinha construído a ponte, não sei. Tá, a cidade era toda cheia de ancestrais, de culturas, e aquela coisa tinha um peso assim, muito grande na nossa imaginação, porque é o mundo das imagens, é o mundo das imagens, o mundo da imagética, o mundo da imaginação. Tá? Sim, quando a gente vai falando, nos níveis que a gente vai passando, essas imagens, elas são muito poderosas. Elas ficam lá na nossa cultura, elas são mundos onde a cultura vai se desenvolvendo. E toda criança que se fantasia de super-herói, que coloca sua máscara e se assume esse poder, essa é a ideia. Eu vou botar uma pena de águia na minha cabeça para eu ser como a águia. Eu vou botar uma roupa de lobo para eu ser como um lobo. Eu vou botar uma fantasia de coiote para eu ter o poder do coiote. Essa é o universo. É a mesma coisa na China, a mesma coisa em todas as culturas do planeta. Tá? É um nível extremamente importante e que a gente faz isso. E o que é importante é que essas coisas vão sendo revisitadas, assim. Mas é importante a gente estar atento que quantos xamãs, no nível sofisticado, tinham nessa cultura. Entende? Quantos, seja o xamanismo universal, né? Na Rússia, na China, no Brasil, quantos são aqueles cuja paz de lança dá resultado? Entende? Quais são aqueles que vão ao mundo espiritual mesmo e integram aquilo, interagem com o processo, voltam e fazem curas? Né? E daí surge, por exemplo, a cultura ayahuasqueira, as plantas de poder e um monte de coisa. Mas isso não é para todo mundo nem para todo dia, entende? Mas a visão de mundo que emerge aqui é muito importante, que é o animismo. Eu estou vivo e o universo está vivo e eu interajo com esse universo sem limite. Mas isso não tem nada a ver com o que a gente experimenta aqui hoje. Porque isso é uma cultura indiferenciada. Você não sabe que você está fazendo isso. Você e esse mundo são uma coisa só. Tá? Isso é Eu só queria retomar um pouquinho nessa parte da história. Como que a população anterior evoluiu para essa? O que foi necessário para aquela população, para aquele contexto, para emergir essa? O mistério do padrão humano. A gente conta histórias, a gente coleta coisas, a gente coleciona coisas. A gente começa a simbolizar, a gente começa a usar a imagem. Os primeiros registros são desenhos, são ícones, são representações de animais, entende? E essa passada por uma passada do surgimento dos cantos, surgimento da linguagem, da cultura, dos tambores, dos ritmos, tá? E nesse universo
essa leitura de que se você toca um tambor e faz chover, entende? Você que está comandando a chuva. O que você está fazendo é sincronizando com a natureza. Só que você está tão indiferenciado que começa a surgir esse processo. E quando começa a surgir essa ideia, então, dentro dessa tribo, surge a noção seguinte, que é a noção do herói. Qual é a noção do herói que está nas narrativas de todos os heróis? Tá? Quem é o herói? É o cara, primeiro, que não tem pai e que vai fazer uma missão impossível que toda a tribo falou para ele não fazer, que ele não deveria fazer, mas seria muito importante se ele fizesse. Mas que ele não pode conseguir completar, mas que ele completa. Tipo o quê? Os 12 trabalhos de Hermes, Osíris, Jesus Cristo, todos os heróis que depois vão virando heróis míticos, que são aqueles que desobedecem toda a sua tradição. Então Jesus Cristo fala lá para a turma dele, não, vocês não sabem o que vocês estão falando, chega lá, quebra o tempo todo, olha aquele negócio, deixa eu contar uma outra história. E é fundamentalmente alguém que nasceu de uma virgem, como todos os outros heróis. Porque todos os outros heróis, todos têm esse herói mítico, que é uma função originária. Só que isso depois se torna uma narrativa escrita, que ganha outros contornos. Tá? E no caso de Jesus Cristo, ganha um contorno muito mais relevante. O nível seguinte, então, é quando esses heróis descobrem que eles são... Aqui. Não. Que eles são o cara que vai lá, briga com o juiz, os hooligans da parada. Tá? Por isso que esses filmes fazem tanto sucesso. Tá? São os espartanos. A criança espartana era tirada da mãe quando pequena e treinada para ser um soldado e sobreviver em vários rituais de iniciação. E se ele não sobrevivesse, ele não se tornava gente, não tinha um lugar nem na tribo de Esparta. E a ideia era ter uma morte heróica, ou seja, morrer em uma batalha. Seja você espartano, seja você viking, seja você mongol, seja você em qualquer lugar do planeta onde a emergência de uma cultura heróica surgiu, você tinha que ir lá e morrer na guerra, entendeu? Ou voltar muito ferido, sabe, para morrer depois, tá? Porque a tragédia do herói é morrer, entende? E aí virava uma constelação do céu, virava uma história tão incrível que servia para inspirar as outras gerações. E aí surge essa ideia do poder, e surge isso na criança, quando começa a desafiar os pais absolutamente. Com eu quero, eu posso, você não vai me segurar, você não vai me impedir, eu faço o que eu quiser. Não! Pô, a crise, Suzy, você que passou por isso, né? Educando a sua filha, como é que foi? Né? Como é que é essa etapa, né? Do desenvolvimento. E aí é uma etapa muito importante, assim, culturalmente, todos nós temos também esse nível, em que a gente é uma criança que quer fazer o que quiser, e ninguém me impede, e não me diga o que não fazer, e né, isso está a raiz de todas essas revoluções. Semana de arte moderna, não sabemos o que queremos, sabemos o que não queremos, entendeu? E não me enche o saco, não me peça definições. Tá? Todos os movimentos têm essa insurgência, dessa vontade, desse desejo do eu, de nascer para o mundo, de deixar sua marca, sua presença. Isso vai reaparecer em outros momentos. Isso é tão sério, mas assim, na construção do ser humano e na atual medicalização da infância, porque a sociedade está banindo esse poder das crianças, já estão muito jovens. Então as crianças rebeldes, os hiperativos, os que apresentam esse poder já muito cedo e a família não tem tempo para dar conta, a escola não pode, né? Cada vez pode menos, e a medicalização vem aí para um remédio para isso. Sim, a medicalização é uma resposta de um nível lá da frente a um problema que só é resolvido no nível seguinte, só que esse nível seguinte está sendo atacado, que é eu não vou só celebrar o Deus do trovão e o Deus da guerra, mas tem esse cara lá no céu, maior do que eu, olhando tudo que eu estou fazendo.
a quem eu devo aprender a temer. Tá? Então surge essa consciência do temor ao mistério, temor ao Deus superior, temor à vida. Não sei se vocês lembram disso, alguém fez aqui passagem de primeira comunhão, serve para isso. Olha, tem um cara lá, você tem que confessar, surge uma função que é um super-ego. Pecado mortal. Além do eu, sim, são pecados mortais. Além do eu, tem um super-eu, que é uma narrativa muito importante porque é ela que mantém família e propriedade. Tá? São as instituições que se tornam míticas no primeiro momento. Só você ver as histórias do Antigo Testamento, Abraão, as primeiras histórias e tal, míticas, tá? Moisés. E, em geral, tem grandes heróis que inauguram essas grandes religiões. Moisés, Maomé, Lao Tse, que se tornam heróis míticos. Se for ver a história de Maomé, é um cara que falou, não, estou cansado dessa vida aqui, e pegou em batalha e lutou a sua vida inteira. Mudou e inaugurou uma religião dentro da tradição cristã. Você foi ver a vida de Moisés, é a mesma coisa. É um cara que falou, vamos sair desse negócio aqui do Egito, vamos atravessar para aquele negócio lá. Isso é típico das figuras míticas. Por quê? Porque Deus está falando comigo. O arcanjo Gabriel está falando comigo. Lao Tse estava lá, segundo Lao Tse, quer dizer, velho novo. Nasceu com 900 anos. Né? Já nasceu velho, já nasceu sabendo tudo. Então, o Imperador Amarelo, essas figuras míticas são grandes figuras fundadoras das culturas que vão gerar visões religiosas quando? Tá? Então, isso acontece aqui, ó, quando essa transmissão começa a acontecer. E essa é a passada. E por que a gente dá remédio para as crianças? Porque a sociedade que dá remédio para as crianças não reprime esse nível de compreensão. Porque entende que toda religião é ruim. E que as narrativas míticas são ruins. Elas são fundamentais para o desenvolvimento da psique. A gente precisa ter um super-ego. Por quê? Porque senão a gente faz merda. Tá? O grande problema que dá das pessoas que não passaram por esse nível direito são as pessoas que, sabe, não conseguem lidar com limites em nenhum momento da vida. E se põem em situação de risco toda hora. Tá? E não conseguem entender o valor de você ter uma função estruturante como essa. No Brasil é muito fácil ver a presença das igrejas evangélicas junto às comunidades, em que você tem uma distinção muito clara entre o policial que mata, do nível anterior, que não está nem aí, só volta feliz quando mata no final do dia, e aquele que aceitou Jesus, ou seja, não sou mais eu no centro do mundo, é Jesus. Mas eu sou filho de Jesus, eu sou filho de Deus, entendeu? Sou irmão do filho de Deus, sou herdeiro do reino celestial, então está tudo certo. Tá? Porque eu sou mais forte naquele que me fortalece. E aí essa transferência dessa autoridade para essas figuras gera essa função importantíssima. Porque o tempo todo, essa relação em segunda pessoa, que é isso que surge aqui, de uma primeira pessoa, a gente tem uma segunda pessoa com quem a gente se relaciona. Está o tempo todo vendo o que você está fazendo. E é diante desse olhar que você vai se aprimorar. E essas narrativas são tão importantes para a coesão social, para a organização do mundo antigo, que elas se tornam não só míticos, mas míticos literais. Elas são escritas, fruto da inspiração desses caras, do Moisés, do Abraão, do Elias, do Lao Tse, do Confúcio, a tradição do Torá, onde essa letra e essa narrativa escrita vai ser interpretada durante muitas gerações como fonte desse conhecimento original.
E aqui, então, que a gente vai estudar depois, esses caras, seja o xamã, eles são raros na sociedade. A maior parte das pessoas continuam no nível tribal anterior, continuam no nível guerreiro anterior. As tribos de Judá estão se matando. Israel e Palestina estão se matando até hoje. Tá? Mas a inauguração desse nível mítico literal leva essa cultura para outros lugares, se espalha pelo mundo, você leva as cartas, você leva a Bíblia, você leva essa palavra, isso tem um poder de expansão cultural muito grande. Tá? Também fundamental para você ter um código de conduta, que depois vai se tornar um código de leis. Tá? Para a gente poder organizar o mundo, a vida. Hoje mesmo, a gente toda hora está aqui criando as regrinhas do ambulatório, as regrinhas de não sei o quê, os princípios. A gente precisa ter isso para a gente organizar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos princípios. E nesse momento, algumas pessoas que têm uma expansão, que são status, expandem. Se no animista ele está indo para o campo sutil, aqui a gente começa a ter mergulhos nos mundos intermediários mais avançados, com imagens contemplativas e com imagens de não dualidade. Na tradição cristã, por exemplo, Jesus está falando, eu e o Pai somos um. Ou seja, essa identidade com o divino surge. Isso vai surgir na tradição védica. Vamos dizer, os yogis. O Sati Ananda é você ter essa triuna manifestação, em que você é a beatitude dos deuses num corpo finito e humano. Sabe? E essa é a natureza do Atman, essa é a natureza do indivisível, essa é a natureza de você mesmo. Isso vai ganhar uma expressão escrita, que são os Vedas. O que é o Veda, ou o Ayurveda? É a verdade da vida. Muito legal, há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Será que a gente não atualizou nada até hoje? E o problema que dá é esse, quando essas tradições mítico-literais, todas elas se prendem à forma da lei. Isso gera alguns conflitos. E o que é a emergência cultural que acontece depois disso? Aqui eu nem botei aqui uma imagem, mas no nível anterior eu botei nessa criancinha, e aqui pode ser essa ideia do batismo, do bar mitzvah, que são esses rituais em que essas iniciações ao mundo adulto que aconteciam nas tribos anteriores são marcadas por rituais na sociedade. Então você se casou, então você se tornou um homem, então você foi batizado, então você é membro da igreja, tá? Você nasce agora para esse novo coletivo. Mas, Mário, eu não estava vendo de uma visão individualista, agora a gente está no coletivo de novo? E antes do individualista a gente estava no coletivo de novo? A alternância da nossa evolução vai do indivíduo para o coletivo, do indivíduo para o coletivo. Eu tenho que me preocupar comigo. Não, agora eu tenho que me preocupar com os outros. Tenho que me preocupar comigo. Isso é assim. E é uma dança muito legal, que garante que a gente tem que compensar o passo e os problemas gerados numa geração anterior. O próximo passo na história da humanidade, a gente levou aí, se você for pensar lá no período arcaico, foram milhares de anos. No mundo animista também, outros milhares de anos. Agora, essas grandes narrativas, todas elas surgiram mais ou menos há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Buda, Jesus, tá? Na história da humanidade inteira, espalhada pelo mundo. Elas vão surgindo. E, como uma reação a essa interpretação, surge, eu quero dar mérito, não para o renascimento cristão, mas para o próprio mundo árabe. Porque no mundo árabe, durante o que na Europa foi a Idade das Trevas, viveu um florescimento cultural sem igual. O mundo árabe se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente Médio todo, e se tornou fonte de comércio fundamental com o resto do mundo, que gerou uma riqueza muito grande, e uma riqueza cultural muito grande.
Porque desde o seu nascimento, a tradição islâmica também tinha uma divisão entre xiitas e sunitas, entre os herdeiros de Maomé, lá no início da sua história. Isso também gerou discussão e eles eram convidativos aos outros profetas anteriores a Maomé, tanto judeus como cristãos em diversos momentos. E esse acolhimento gerou uma efervescência cultural que fez com que a química, que vem da alquimia árabe, a matemática, que vem toda da área, inclusive a invenção do número zero, a gente usa até hoje algarismos na matemática arábicos. Toda a tradição de medicina que nos chegou e toda a tradição grega que ficou guardada e preservada e só retornou à Europa depois com o renascimento cultural. Tá? Então os árabes foram os primeiros a pensar o mundo como ciência e matemática. Por que isso é tão importante? Porque a ciência e a matemática e a era da razão não tem religião. A matemática que você calcula aqui, você calcula na Grécia, você calcula na China, você calcula em qualquer lugar do mundo. Então, Newton, Galileu, Locke, quando estavam fazendo essa grande revolução da razão, estavam fazendo essa forma de pensar que, ao mesmo tempo, individualista, mas que nos liberta da tirania das instituições religiosas e das tradições familiares. E, normalmente, isso acontece aqui na cidade, olha bem a cara dessa guria aqui, toda cheia de si, que é na adolescência. Se você recebeu o processo de escolarização mais ou menos, você é apresentado essas ideias do método científico na cidade. E aí você começa a entender que tem uma forma de pensar que é humana. A primeira visão cosmopolita, a primeira visão de humanidade, a primeira visão de que tem algo que nos une, para além do que nos separa enquanto linguagem, é o nascimento da razão, que é um modo de funcionamento extremamente raro e extremamente recente na nossa história. A gente não tem aí 500 anos de uso da razão. Tá? E até hoje, a gente ainda tem uma minoria de pessoas que usam esse nível de relação com o mundo. E muita gente que usa esse nível de relação com o mundo o faz de forma mítico-literal. A ciência vira só mais uma religião. Tá? Ou seja, uma coisa é você ler ciência e acreditar em ciência como se fosse uma revelação divina. Outra coisa é você ter uma atitude investigativa diante do mundo, questionadora, que faz experimentação, que se relaciona com o mundo. Ei, você pode comprovar isso que você está dizendo? Vamos experimentar? Vamos ver? Nesse tempo, não se fazia, por exemplo, um estudo anatômico, era proibido abrir o corpo humano na Europa. Os chineses já tinham feito há muito tempo. Tá? Então, esse é um tema importante dessa emergência da razão. 80% da população do planeta está no nível anterior ou abaixo. Hein? 80%. 80% está no nível mítico-literal ou abaixo. Isso é muito grave. E a gente precisa conspirar por um pouquinho de razão. E era isso que os iluministas estavam trazendo. Eles queriam uma declaração do homem e do cidadão que valesse para todo mundo, independente de sexo, credo ou cor. E isso que a Revolução Francesa tentou fazer, e a origem da Revolução Americana também. E é isso que a gente tenta fazer no mundo até hoje. É isso que
que se exige de um jovem para entrar na universidade. E é coisa rara, viu, gente? Que não dá para desprezar. Porque é pouquíssima gente no planeta que chega a compreender o mundo desse jeito. E por quê? Porque cada uma dessas etapas dói. É difícil, você tem que se reinventar. É uma metamorfose no cérebro na forma de compreender a realidade. E aqui os hormônios estão ajudando. É nessa idade que você acha que você já sabe tudo. Até então não. A fonte do conhecimento é a tradição. Nessa idade você acha que já sabe tudo. Mas a anterior não era a cultura, não era a igreja, não era o grupo, e agora eu já sei que sei tudo de novo. E é o que vem em seguida? Essa ainda mais recente, essa é a Revolução Científica do século XVII, essa aqui começou em 1960. Final da guerra, Revolução dos Cravos. Deixa eu colocar uma flor na sua arma, soldado. Tá? Woodstock, movimento hippie, movimentos culturais de 68, é proibido proibir. E isso é um avanço muito importante, porque quando o movimento da razão nos levou a uma guerra, em que tanques e bombas atômicas ameaçavam destruir o planeta, e pela primeira vez a gente teve poder para destruir o planeta, surge uma reação cultural, que vai dizer, eu não quero mais saber dessas coisas. E aí eu vou usar roupas que todo mundo poderia estar usando, que são simples, são fábricas que não diferenciam, mas que fazem com que todo mundo possa se sentir bem e confortável. Eu não quero mais saber de hierarquia. Eu quero me abrir ao contato comigo mesmo e com o outro. Eu quero redescobrir o amor. Mas eu não quero saber de nenhuma religião, eu não quero saber de mais dessa razão científica. E eu quero retomar algo dessa tribo lá de trás. Vamos revisitar os índios? Vamos, ainda tem índio no mundo. O que eles estão fazendo? O que fazem os outros índios? Surge a antropologia, surge a valorização da diversidade. Esse olhar que reconhece que o etnocentrismo é uma patologia. E vamos então relativizar essas tais verdades da ciência. Elas são muito perigosas. A ciência, a moral, cerca da razão, quase acabou com o mundo. A gente não pode deixar isso acontecer mais, não. E isso é um movimento extremamente poderoso. Não tem mais verdades. Se você acha que é e for bom para você, tudo bem. Eu respeito o seu direito, desde que você esteja aqui no meu grupo, de fazer aí suas excentricidades. Viu? Aqui pode ser um pouquinho maluquinho, não tem problema. Você pode aí se experimentar, pode usar drogas, descobrir estados alterados de consciência, tá tudo bem. Mas se você se afastar demais, eu também vou te excluir. Porque essa é a característica de todos os grupos até aqui. Você já assistiu um filme chamado A Onda? A onda? É tipo isso. Cada um desses níveis são ondas. E são ondas de quê? De meios, de ideias, de forma de funcionar que alteram o nosso cérebro. E essa é a onda que surgiu aí e que está hoje já presente na cultura. Ouve as músicas dos Beatles. All we need is love. Tá? Faça amor, não faça guerra. Tá? Dane-se a Copa, eu quero a cópula. Tá? Então todos esses movimentos são extremamente importantes.
e agrega um valor enorme, que é o valor que essa ganância, esse desejo de poder do nível anterior, laranja, que vem lá do vermelho reanimado, precisa abrir mão. Por quê? Porque os recursos do planeta são finitos. E a vida é tão cheia de possibilidades que eu quero mais é sair por aí e viajar e aproveitar a vida ao máximo. E é isso, tá? Todo mundo sente esse gostinho, né? Aqui, assim, bem próximo. O problema é que esse também dá problema, que é o problema de não dialogar com nenhum dos níveis anteriores. É não entender que a razão, às vezes, tem razão. É não entender que a religião, às vezes, é fundamental e é melhor do que Ritalina para uma criança. Esse menino faz isso? Não. Esse nível não consegue dialogar. Esse nível retoma valores lá de trás. Esse? É. Revisita. Revisita lá o púrpura, o tribal animista. Porque esse encontro é como se fosse uma nova tribo. Já que essa sociedade que está aí não funciona, como que era a sociedade antes da formação das instituições? Só que isso também não dá certo. Porque isso é um passo atrás na dinâmica da espiral. E a gente precisa caminhar para frente. E esse é o passo mais sofrido de todos. Porque é o passo que Gray chamou de um grande salto. Porque é um salto para quando o nosso conhecimento se torna tão vasto que a gente emerge numa capacidade sistêmica, em que a gente consegue não só valorizar e relativizar e ver os diversos pontos de vista, valorizar as diversas culturas, valorizar o encontro das linguagens, mas também entender essa dinâmica de complexidades e desenvolvimento. Tá? E esse é o pensamento sistêmico que começa a aparecer com essa frase, por exemplo, ocupe tudo. Ocupe tudo. É preciso ocupar de uma nova consciência todos os espaços. E aí você tem uma emergência de uma cultura que não é mais uma cultura como a anterior, que é uma cultura que quer afeto, que quer amor. Mas é uma cultura de autonomia também, de novo, tão radical que um indivíduo sozinho pode se autoeducar na rede de informações e saber de tudo. Os verdes vão ficar muito bravos. Como é que pode saber disso tudo? É o nível emergente, que é o nível sistêmico, que é o nível que começa a pensar e fazer as ligações entre os conhecimentos todos, sem trabalhar com os tabus da anti-hierarquia, sem trabalhar com as necessidades de afeto, em que o grupo, você tem que ser aceito o tempo todo dentro do grupo, senão aquilo você perde o sentido, o coração não sabe o que fazer. E quando você começa a ver as limitações de qualquer um desses níveis anteriores, é que você começa a estar pronto para dar um passo seguinte. Tá? O nível sistêmico é esse que está entendendo que o problema não é só aqui, só na esquina. Todos os nexos e problemas do mundo entre recursos naturais, economia, educação, invenção sistêmica, é comum, que as nossas ideias são comuns, que os modos de funcionamento são comuns, que as redes abertas são comuns e que essas mesmas redes, quando vai todo mundo para a rua, você tem aquele cara que simplesmente quer sair para a rua para quebrar tudo, junto com o que quer botar as rosas no capacete da PM e dizer paz e amor. E essas duas pessoas vão para a rua junto. E essa visão dessa complexidade começa a aparecer nesse encontro de diversidade. O cara fala, pô, mas eu estou aqui no mesmo... Mas você não é, né? O que você está fazendo aqui? A gente está na mesma rua, mas a gente não é do mesmo time. A gente não está fazendo a mesma coisa, não está falando a mesma língua. E aí você faz aquele encontro de anarquistas e de repente você vai ver que é um monte de gente vermelha, que não é que transcendeu a lei,
mas é que não quer obedecer lei nenhuma, porque está no nível da criança infantil lá, vermelha, que quer chutar e quebrar tudo. É um pouco também do processo de significação do autoconhecimento também. Você deixa de sair do processo que é ligado na religião, né? E se ressignifica, se é trabalhado de outra forma. Claro. Não só toda a instituição, assim, aqui tem uma evolução dos valores. E o que vai acontecer aqui, nesse nível, é a inclusão de todos. É um entendimento, está todo mundo certo, mas que está parcialmente certo. Esse nível, que pela primeira vez está se movendo não por uma motivação de deficiência, começa a agregar e relacionar conhecimentos de forma que não eram relacionados antes. Começa a fazer pontes entre saberes de forma que nunca foi feito antes. E esse é um modo absolutamente emergente na cultura. Tá? Essa é a última onda, viu, Thaís? Que está chegando aí. É mais ou menos 5% da população. Tá? Que é essa atitude ali está falando, de funcionalidade efetiva, de olhar para isso tudo e falar o que vale a pena resgatar do púrpura, do azul, do vermelho, dessas coisas todas, porque a gente vai precisar de todos esses recursos para resolver os problemas que estão surgindo agora. Por quê? Porque eles são os problemas causados pelos entendimentos dos níveis anteriores. E só alguém que consegue ver o de todo mundo pode ser capaz de um diálogo real. Entende? Então, esse é o modo emergente de funcionamento. Você falou uma palavra de aparência, na verdade. Eu achei interessante, a gente pensando agora. Você falou sobre os anarquistas, que às vezes não são anarquistas, são as crianças revoltadas. Você pode não querer obedecer à lei, porque você transcendeu a lei. Você fala, nossa, eu não preciso mais dessa lei para me organizar. Eu não preciso mais de uma... São chamados movimentos sociais não institucionalizados. Eu posso me organizar num movimento, eu não preciso ter uma ONG, um CNPJ ou uma instituição por trás. Agora, eu posso simplesmente ser contra, infantilmente, um processo de crescimento. É a criança que não aceitou Jesus e não quer e, tipo, dane-se tudo, foda-se tudo, sabe? Foda-se a Copa, foda-se o governo, foda-se tudo, foda-se papai e mamãe. Eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo, tá? E eu tenho uma coisa importante para dizer, eles são maioria. Tá? Os fofinhos que querem fazer a revolução, que estão transcendendo a lei, não conseguem ver essa diferença. E aí acontece um processo extremamente importante, que a gente vai aprofundar depois essa dinâmica, porque ela é muito encaixada, assim, isso é muito lógico o jeito que acontece, é muito legal. E aí acontece um fenômeno pré-trans, como os que transcenderam a cultura e os que estão aquém da cultura estão em duas margens diferentes do rio, entende? Um está antes, o outro está depois, os dois são contra o que está no meio. Porque um se recusa a subir e o outro acabou de sair e está negando. Então os dois são contra, por exemplo, a modernidade. E aí você vê essa situação assim esdrúxula, em que você tem o cara gritando foda-se tudo, porque foda-se, ai governo, eu sou contra, explode essa porra toda, porque eu não aguento viver. É muito difícil viver num mundo cão. Esse do ter que lutar o tempo todo, a vida é uma batalha e tal, tá? E da pessoa que fala, olha, eu não aguento mais essas instituições porque elas são todas ultrapassadas, eu quero uma nova instituição. Essas pessoas estão em extremos do encontro de desenvolvimento social e cultural, mas os dois são contra a mesma coisa. E aí eles se unem na rua e não se entendem. Entende? Isso não fica claro, porque só fica claro aqui. Porque uma das características da cultura amorosa, afetiva, relativista, pós-moderna, que é
o nível anterior, é ser anti-hierárquico. Eu vou afirmar, palavras de Hannah Arendt, um grande filósofo do pós-guerra, eu vou afirmar que nós somos todos iguais. E a gente precisa afirmar a nossa igualdade, porque nós somos muito diferentes. Então, essa afirmação da igualdade radical, da horizontalidade radical, da não hierarquia radical, porque a hierarquia é o modo de funcionamento anterior das empresas, das instituições, faz com que a gente não consiga perceber as nuances da diferença mais. Porque até esse nível, todas as hierarquias são hierarquias de dominação. Mas na natureza, as hierarquias não são de dominação. Na natureza, as hierarquias são de inclusão. São de complexificação que inclui o nível anterior. Tá? Mas, de fato, quando o relativista está falando, eu não quero saber de hierarquia, porque ele está vendo que as hierarquias são de dominação. Relações entre patrão e empregado, entre políticos e cidadãos, entre empresas e governos. A gente só tem hierarquias de dominação, são pirâmides sociais, são sistemas de castas. Mas e se você tem um valor tal que você defende não só o seu ponto de vista, mas começa a defender o ponto de vista daquele que não é você? E se você consegue, embora não sendo, no meu caso, mulher, homossexual, negra, favelada, defender o ponto de vista dessa população, desse grupo social, às vezes melhor do que aquela própria população faz. Entende? Então você está num nível em que você consegue não só defender os seus interesses, mas dos interesses dos níveis anteriores. E é essa emergência da razão que permitiu um avanço legal tão importante no ápice da Revolução Francesa, da Revolução Americana, que a gente vê hoje extremamente ameaçada. Por que a gente está vivendo uma ameaça radical desses temas hoje? Porque quando os relativistas assumem essas vanguardas, eles abrem espaço para as retomadas dos níveis anteriores, porque os dois são contra a polícia, só que por motivos muito diferentes. E a polícia não sabe discernir. Então a polícia acha que o professor é igual o bandido que está no mato ou morre nas lutas do dia a dia. Não consegue discernir. E nenhum desses grupos consegue discernir entre si. Tá? Por causa do óculos que está usando. Que não consegue ver a diferença de óculos dos outros. Tá? Isso só começa a aparecer quando a gente começa a ter ação a todo conhecimento do mundo. Você tem acesso a todos os pontos de vista. Você pode ler os Vedas, os Vedantas, o Bhagavad Gita, os sutras budistas, todas as tradições espirituais, religiosas, filosóficas e políticas do mundo e ver filmes produzidos, documentários e opiniões de todo mundo ao mesmo tempo. E aí a gente ganha uma certa sensibilidade para como tem gente muito diferente. Como é que pode, né? Porque antes você só convivia com seus amigos. E agora você começa a conviver com seus amigos, 10 anos depois, e os caras continuam, entende? Brigando pelo jogo do futebol do mesmo jeito que você brigava quando tinha 15 anos de idade. O que faz com que uma pessoa se desenvolva e a outra não? Não cria nada. Mas a nossa história não para por aí. Embora esse seja o maior desafio da humanidade. Porque chegar nessa segunda camada é difícil. A gente tem que ter passado por um bocado de nascimento. E cada uma dessas organizações e reorganizações levam 5 anos para acontecer. Você tem que aprender uma nova linguagem, seu cérebro todo tem que mudar. 5 anos? Em média. Tá? Às vezes você tem sorte. A vida te coloca em tanto sofrimento que te gera um potencial de mudança um pouco maior.
Ah, é? É. Ah, que Pelo ótimo. amor ou pela dor. Não é isso que dizem? Mas a história não acaba por aí, não. Depois dessa perspectiva sistêmica, que é uma perspectiva individualista, que é a perspectiva que retoma, tipo, é a pessoa então que resolveu tudo, autossuficiente, tá lá com as coisas compreendidas num plano mais mental. Surge de novo uma chamada pelo grupo, só que agora o nível de consciência começa a incluir as visões de mundo, de futuro e de emergência, de nexos, de fluxos de luz, de karma, de energia, em que uma pessoa nesse nível está sentindo o que o outro está sentindo e vendo as energias e o karma e para onde as coisas estão indo e começa a exercer uma cidadania e uma forma de viver ciente disso tudo, trazendo de volta, porque essa segunda camada revisita os níveis anteriores. Se no nível amarelo anterior sistêmico a gente estava no âmbar, que é o bege lá do nível anterior, o arcaico, aqui a gente está tomando o púrpura animista de volta. Aqui sim o animismo volta, mas numa outra virada. Aqui você está falando do karma, mas o karma não é mais algo mítico que vem dos deuses, das vidas passadas, que são ideias. Não, aqui você lembra da vida passada, sabe como é que é, sente. Isso não é mais um fluxo inconsciente. O karma se torna um objeto. Você toma consciência e percebe que acontece. A sincronicidade vai se tornando um modo normal de funcionamento. O óculos aqui é dessa integração turquesa. E aí você se abre de novo para voltar para o mundo, para agir no mundo. E o seu potencial de realização vai se tornando cada vez maior. Porque na segunda camada, tá tudo bem você estar no nível arcaico, tá tudo bem você estar no nível púrpura, tá tudo bem você estar no nível vermelho, tá tudo bem você operar no nível azul, tá tudo bem você operar no nível laranja, racional, tá tudo bem você operar no nível verde. Você começa a pegar todos os recursos dos níveis anteriores e usa todos ao mesmo tempo, dependendo do que precisar. Eu lembrei de Confúcio agora. Ele fala, né, que o melhor caminho é o caminho do meio. Pode ser esse, o caminho do meio não é o meio, o equilíbrio. É porque diz que ele pode ser tanto esse quanto esse, depende do que você está precisando na hora. Essa inteligência dos bodhisattvas, essa inteligência de que às vezes a melhor coisa é dar um grito, às vezes a melhor coisa é sair, não falar nada, às vezes a melhor coisa é manter uma paz e um silêncio tremendo. Entende? Assim, você pode usar todos os recursos dos níveis anteriores. Para quê? Para ajudar as pessoas a se mexerem um pouco mais. Tá valendo. Esse símbolo, essa foto, você quer? Então, esse já é um exercício mais futurista, né? É uma cidade que está surgindo, onde a gente superou os desafios ambientais, a gente integrou o modo de viver na cidade e na natureza, e está tudo meio que resolvido na cultura. Essa é a versão do mundo que virá. Tá? E uma dessas figuras que alcançou esses processos com muita lucidez é o Sri Aurobindo lá na Índia. Tá? Eu não conheço isso. Tá na internet. Aurobindo. Auro de ouro, Aurobindo. Tá? Que descreveu com lucidez a emergência desses níveis de consciência. Em que a gente pode não só buscar estados alterados de consciência, mas como é que é a vida, como é que é a cultura, como é que é o dia a dia de uma pessoa que vive consciente desses processos. E como que vai ser uma civilização quando a gente chegar nesses níveis. Entende que não tem nada mais importante do que essa viagem? Tá? E aí a dinâmica da espiral, o sistema que a gente está estudando hoje, chama dinâmica da espiral, tá? De forma bem simbólica. Última etapa é
uma integração ativa. É quando você... Eu ainda não sei muito bem como é. E as descrições são bem poucas. Mas a ideia do Bodhisattva é quando você chega e fala, então tá, eu vou lá onde as pessoas estão mais precisando e vou botar toda essa energia, que é infinita, porque vem do contato com o divino, tá? Expressem todas as ações, com todos os recursos, com todas as habilidades adquiridas nos níveis anteriores para ajudar o maior número possível de pessoas. Tá? O nível anterior também só está preocupado com isso. Nós estamos procurando informação, buscando levar acesso à saúde e bem-estar ao maior número possível de pessoas. Tá? Aqui não, aqui é tipo... A energia é muito grande e é capaz de descer nos níveis mais densos e ficar lá sustentando. Tá? Esse é o caminho dos grandes bodhisattvas. Daqueles que falam, bom, ainda tem um Qual ser... é a palavra principal? Bodhisattva. Bodhisattva, na tradição budista, é de uma pessoa que se iluminou, mas fala, ah não, eu não vou me iluminar ainda não, porque ainda tem gente sofrendo. Então eu não vou ficar aqui esperando, porque eu vou ser o último a sair. Enquanto não passar todo mundo, eu vou ficar aqui esperando. E aí se ilumina. Porque essa é a virada. Mas é mais ou menos aí que a gente já sabe que é possível, já tem isso mais ou menos mapeados. E os níveis seguintes são esses aí. Da Terra que virá, da clara luz. Quando a gente habitar uma consciência que não está mais na Terra só. É uma consciência cósmica. Quando a gente realmente entender que a gente é poeira de estrela, que a gente realmente é um com o cosmos todo, absoluto, expansivo e evoluciente em todas as direções. Sabe? E é bom pelo menos a gente saber para onde está indo, né? Clara luz é consciência cósmica? É. Tá? E um mundo aí que virá. E esse deserto, o quê? Esse ser com consciência cósmica. Né? Você, amanhã. Tá? Então, essa é a nossa travessia. Eu vou deixar isso registrado aí no nosso vídeo.